quero falar da nossa alegria de estar aqui com vocês e parabenizar a igreja, o pastor, de ver tanta gente bonita aqui, né, estudando de manhã. Eu estava aqui na oração dos professores e eu estava pensando, muitos de nós às vezes deixamos, não vale a pena, eu estou cansado, trabalhei a semana toda. Mas hoje nós vamos estar vendo como é importante vocês estarem aqui de manhã. Quando a gente dedica algo especial, o nosso sacrifício ao Senhor, a gente vê que isso redunda em muitas bênçãos. Amém? Como foi falado, eu sou o pastor Paulo Azevedo, estou aqui juntamente com a minha esposa Sulamita. Sou membro da Igreja Batista Independente no bairro do Mendanha, Campo Grande, Rio de Janeiro. Longe pra caramba, mas estamos aqui com muita felicidade. O irmão me perguntou assim, o irmão é da onde? Eu falei assim, estou na dúvida, porque é o seguinte, cada domingo a gente está numa igreja diferente, aí qualquer dia desse eu vou lá, vai ter um membro na portaria que vai perguntar assim, eu já anotava assim que como visitante, né, porque ninguém mais me conhece. Mas glórias a Deus por isso, eu estou trabalhando atualmente como secretário executivo da nossa convenção, e a nossa função é estar o máximo com os irmãos, e isso é bênção, amém? Irmãos, antes da gente começar, nós vamos estar falando sobre escolhas corretas na direção da santificação. O meu objetivo hoje aqui é que vocês saiam um pouquinho o que é santificação. Quando a gente pergunta assim, o que é santificação? Para muita gente, é eu passar 48 horas por dia de jejum e oração. Amém. É eu fazer isso, é eu fazer aquilo, eu fazer aquilo outro. Como nós vamos ver que santificação é algo muito mais simples do que a gente às vezes pode imaginar. Santificação é uma escolha, santificação é algo que vai dentro de nós. E quando você escolhe se separar, ser santo na presença do Senhor, você faz toda a diferença. Quando a gente começa a ver aqui, todo mundo com a revista aí, a gente acompanhar, eu não vou ler a revista, mas eu quero só pontuar algumas coisas para a gente não se perder. Quanto tempo, pastor? Só para me controlar aqui, mais ou menos, que, gente, pastor com microfone é um problema sério, né, gente? É só Jesus na causa. Mas olha só, no conhecer, a Bíblia está dizendo que nós queremos ensinar, ou vamos aprender juntos sobre o que é santificação, essa característica especial de cada crente. Uma criança pode buscar a santificação, um idoso pode buscar a santificação. O importa é onde está o seu coração e aonde você quer chegar. Esse é o nosso objetivo. Não adianta você ter 72 anos de crente e não ter buscado santificação. Não chegou a lugar nenhum. A outra coisa, nós percebermos que ser santo significa ser separado. Ser separado. E nesse ponto do separado é que eu quero conversar com vocês. Muita gente fala assim, não, eu sou separado, eu não falo com meu vizinho, eu não falo com meus colegas de trabalho, na escola eu fico bem distante de todo mundo porque eu sou santo, eu estou buscando a santificação. Quando nós percebemos que o ser santo é diferente. O ser santo, antes de mais nada, gente, é a facilidade que você tem de você estar junto, mas não misturado. Deu para entender mais ou menos? Você está junto, mas não misturado. Água com azeite. Você pode colocar ele na mesma vasilha. Eles estão juntos, concorda? Você pegou um vidro, botou água, tem a metade, e a outra metade você botou azeite. Eles estão juntos? Amém? Tá junto? Todo mundo está entendendo? Agora eles se misturam. Pode sacudir o que você quiser. Quando você colocar que ele ficar em repouso, eles vão separar novamente. Porque nós somos chamados para ser separado das coisas do mundo. Quando nós fazemos isso, nós estamos buscando o quê? Santificação. A santificação não é eu chegar assim, não se aproxime de mim, ainda não fui glorificado. Não chegue perto de mim, não quero saber, me respeite. Porque sabe o que é? O crente santo, ele não precisa, presta atenção, o crente santo você não precisa pedir respeito. As pessoas te respeitam porque você é santo.
Uau! Eu trabalhei uma certa vez e fui chefe de uma gráfica no quartel, já fui militar. Bom da gente ser velho, que a gente já foi muita coisa na vida, né, gente? Aí eu trabalhava lá e tinha muitas pessoas, tinha muitos homens que trabalhavam lá, e de tempo em tempo eles saíam e iam para fora da repartição para fumar. Eles iam, aquele momento do fumo deles e tal, eles batiam aquele papo. Eu era chefe deles, mas um dia eu saí da sala, eles estavam naquele grupo fumando, eu cheguei, me aproximei, abracei eles assim e falei assim: estou quase aprendendo a fumar, cara, só para ficar perto de vocês. Aí eles riram assim, eu saí. Mais tarde, na hora do almoço, um daqueles rapazes veio chorando para mim. Falou assim: toda pessoa que se aproxima de mim diz que eu estou errado, que eu não vou chegar em lugar nenhum, que eu vou morrer, que eu vou para o inferno porque eu fumo. Nunca ninguém chegou e me abraçou e falou alguma coisa dessa. Você realmente é diferente. Na hora eu não falei nada, falei, que é isso? Mas por dentro eu fiquei assim, glória a Deus, porque eu sou santo. Sabe o que é, gente? Eu me aproximei dele, eu não vou aprender a fumar, eu não quero nada disso, eu não tenho nada disso. Mas o que você falou aquilo ali, mexeu com algo que ele estava trazendo dentro de si, porque ele era perseguido pelo aquele fato dele ser fumante. Eu não tenho que me meter, eu não vou beber para poder ser amigo de ninguém, eu não vou fumar, eu não vou ter maus costumes. Que benção, rapaz, misericórdia. Eu já sei, porque eu fiquei. Mas é que de manhã, gente, eu sou igual o carro a álcool, eu demoro a pegar, entendeu? Aí tem que. Né, tem que... Aí daqui a pouco a voz volta. Mas, está entendendo? Então é o seguinte: a gente tem que ver qual é a nossa posição, aonde você quer chegar com a tua santidade. Evangelho, irmãos, antes de mais nada, a gente tem que aprender que evangelho é relacionamento. Amém? Se você não fala com o seu vizinho macumbeiro, não dá um bom dia, boa tarde, não fala lá, tal, desculpe falasse de outra religião, tu não vai trazer ele nunca na igreja, irmão. Está entendendo? Tu não vai trazer ele nunca na igreja. Tu vai passar por ele, o sangue de Jesus tem poder. Ele vai assim, esse cara pensa que ele é diferente, ele pensa que ele é melhor do que os outros. Nunca vou na igreja desse cara. Você não precisa conviver com ele, mas tu vai lá, ô vizinho, bom dia, que Deus te abençoe. No outro dia, e aí, a família está bem? Deus te abençoe. E esse crente é diferente. Eu vou lá ver o que tem na igreja dele. Daqui a pouco ele está aqui louvando a Deus aqui na escola dominical. Tu entendeu a diferença de você ser separado, você ser santo? O santo sempre tem má intenção com aquele que não é crente. Nós vivemos de más intenções, irmãos. E vou explicar aqui para vocês. No nosso texto áureo, vamos falar todo mundo junto aí? Texto áureo. 1, 2, 3. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã. Muito bonito o coral. Gente, pensa bem nessa palavra. Santifique-se. Quando nós fazemos jejum, é legal que é o seguinte. Eu, por exemplo, que como muito, né? Gosto de comer muito. Quando eu fico sem comer, a gente começa a ficar naquela contrição e você começa a orar, a ter uma comunhão mais com Deus. Alguém aqui já teve aquela dor de pedra no rim? Já teve pedra no rim? Alguém aqui? Então vocês sabem quem teve. Gente, é o momento que a gente vira crente, a gente ora muito. Senhor, tem misericórdia. Ai, vem aqui. Outro assim para doer. Dizem que é igual dor do parto. Eu nunca tive dor de parto. Então é o seguinte, eu só tenho a pedra no rim. Então, gente, quando a gente está ali com aquela dor ali assim, tu começa, Senhor, tu vira crente rapidinho, porque você está passando provação. Existe um hino na harpa cristã, não estou fazendo propaganda dos primos, não, mas é o seguinte, que diz que é o seguinte: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Tu já notou? Quando o dinheiro não chega no final do mês, como é que você ora? Quando vem a doença, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, você começa a buscar o Senhor? Por que às vezes Deus permite que nós passemos por provas e dificuldades? Para que a gente se aproxime mais dele. Sabe, é uma coisa sine qua non. Às vezes a dificuldade é simplesmente um degrau para a gente chegar um pouquinho mais adiante, sabe? E isso para nós é muito importante. O nosso texto vem trazendo uma palavra muito bacana, né? Em Hebreus 12, verso 12 ao 13,
No 12 ele fala, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que os mancos não se desviem, antes sejam curados. Só isso aqui daria uma pregação de 1 hora. Mas o Evangelho de Hebreus, o escritor aos Hebreus está falando isso para que a gente tome muito cuidado, a gente possa fortalecer. Fala de eu, está falando da minha pessoa e está falando da pessoa do nosso irmão também. Sabe, quando nós somos santos, queridos, uma das nossas características é a gente se preocupar com o vizinho. Vizinho que eu digo assim, com o nosso irmão, tá? É o único momento que acho que é importante a gente tomar conta da vida dos outros, tá? Eu tenho que me preocupar que eu sou santo e eu tenho que ajudar o meu irmão a ser santo também, tá? Porque é o seguinte, porque, gente, uma pessoa sozinha, ela é uma presa fácil de Satanás. Mas quando nós temos alguém que está orando com a gente, alguém que telefona para a gente, e aí, está tudo bem? Alguém que está preocupado conosco, eu estou sendo santo e ajudando o irmão a ser santo. Ainda que ele pense em desviar, ele não vai desviar porque ele sabe que tem alguém que está orando por ele. Alguém que está preocupado com ele, né? Alguém que... E, gente, a nossa oração, a gente não sabe o poder que a gente tem na mão. Eu tenho 2 irmãos, né? Tenho outros 2 irmãos mais novos que eu. Meu irmão mais novo, quando meu pai faleceu, ele se desviou e passou a viver uma vida sem regras. E só vivia bêbado, só vivia uma condição terrível. E a ponto dele chegar e conversar com minha mãe lá, e minha mãe fez um empréstimo para ele comprar um carro, e ele não pagou uma parcela, minha mãe ficou enrolada, e ele arrumando confusão, e eu, meu outro irmão, chegamos e falou assim, tem que tirar esse cara da nossa vida, esse cara não tem mais solução, vamos parar com esse negócio, mãe, esquece que Silas existe. Minha mãe, não, eu não abro mão dos meus filhos, não, eu vou continuar orando por ele, Deus vai salvar. Aí a gente, tá, a senhora... Eu sou pastor, gente, eu não espalho não, tá? Eu já estava revoltado com ela, porque ela estava orando pelo meu irmão, que não valia nada. Meus irmãos, hoje meu irmão é diácono da igreja, firme na presença do Senhor. Minha mãe está com 89 anos, é ele que cuida dela, ele tem feito, Deus tem usado ele poderosamente em várias áreas da casa do Senhor. Fruto de quem? De alguém que estava preocupado, alguém que estava orando, alguém que estava buscando alguma coisa para que Deus pudesse restaurar aquela vida. Mas era filho, e daí? Quantas pessoas a gente vê que a gente tem orado e Deus tem transformado porque nós somos santos? Está entendendo? Conseguiu entender? E a gente poderia falar muita coisa aqui, tal, mas eu quero ir aqui direto, irmãos. Em Romanos, aí vocês estão vendo na lição, Romanos 6, 19 a 23, o verso 21. Que frutos colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Quando a gente começa a ver, é legal quando a gente tem a possibilidade, querido, de chegar e falar as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Mas às vezes a gente lembra de coisas que nós ficamos envergonhados. Alguma coisa que nos trouxe tristeza, alguma falha que nós tivemos. Quero ressaltar aqui os irmãos que não existe ninguém aqui que nunca falhou. Isso aí eu bato embaixo, tá? Eu até brinco um pouquinho, que digo que Deus, quando nos fez com o calcanhar de Aquiles. Todo mundo conhece a história do calcanhar de Aquiles, né? O Aquiles que foi colocado lá para ser invulnerável, mas pegaram ele pelo calcanhar. E ele morreu com uma flechada no calcanhar, porque era o único lugar que não era inviolável, né? Todos nós temos alguma coisa que a gente se envergonha. O apóstolo Paulo diz que em certo momento ele orou várias vezes ao Senhor, pedindo que tirasse um espinho na carne, e Deus falou assim, olha, não vou tirar não, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Tu sabe que tu tem uma fraqueza, então comece a orar ao Senhor por essa fraqueza.
E aquilo ali que vai te fortalecer, né? Então, todos nós temos uma fraqueza. Em algum momento você cedeu de alguma coisa e você se envergonha daquilo ali. Mas preste atenção, irmãos. Aonde há vergonha, não há fruto. Conseguiu entender? Então, o que que a gente tem que orar? Senhor, me ajude para que a minha fraqueza não seja maior do que o meu desenvolver, a minha santificação e o fruto que eu venha a dar. Porque se nós vivemos da nossa vergonha, nós não chegaremos a lugar nenhum. Está dando para entender ou está muito chato? Se estiver chato, irmão, pode levantar que eu não esquento não, tá? Eu peço perdão a vocês e a gente vai em frente. E termina aqui com o último, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a gente ficar só falando do texto bíblico aqui, a gente não vai para a lição e vocês sabem que eu vou perder o emprego. Então vamos lá na introdução. A nossa introdução, o comentarista, pastor Sérgio, foi muito feliz quando ele fala a respeito de santificação. E ele me chama bastante atenção da questão da oração sacerdotal. Sabe, nós crentes aprendemos a amar toda a Bíblia, evidente, né? Mas a oração sacerdotal tem uns tópicos que me chamam bastante atenção. Que nós vemos que Jesus, na hora, estava se preparando para a sua morte, ele ora por ele ora por seus discípulos e por todos os crentes. E pede ao Pai que todos sejam santificados. Você consegue abrir a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 17? Vamos acompanhar rapidamente um trecho dessa oração. João 17. Pessoal, cuidado, sabe, essa oração, você já viu um papai ou uma mamãe, quando o filho sai assim, está perigoso ou está frio, olha, coloca uma roupinha, tal, cuidado, olha, não vai por aqui não, que é perigoso. Aquele cuidado de papai e mamãe. Vamos ler esse texto aqui, ver se você não está vendo um pai preocupado com o filho. Todo mundo achou? Vamos lá, a partir do verso 8. Porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a mesma alegria completa em si. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os... Isso aqui acho lindo esse verso assim. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não, olha só, agora mexeu com a gente aqui em Cascavel. Eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer. Na minha versão eu leria assim: eu não rogo somente por esse, mas rogo também por aqueles que estão lá em Cascavel, por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, o Senhor Jesus estava preocupado com a gente aqui em Cascavel hoje. Por isso que ele orou ao Pai. E quando ele fez essa oração ao Pai,
ele orou dessa forma, ele falou assim: eu quero que eles sejam unidos, eu quero que eles sejam santos, que o mundo vai olhar e vai crer em ti através deles. Tu viu que cuidado tremendo? Como é que Deus... Jesus estava para morrer, gente. E ele estava preocupado com a gente aqui em Cascavel. Deu para alcançar isso aí? Eu acho essa palavra muito linda. E ele vem falando aqui, o comentarista vem falando que é o seguinte: nós podemos ser santos de duas formas. Primeiro, a separação do mal e do pecado. É o primeiro tópico que a gente tem que ver. Nós temos que fugir da aparência do mal, temos que fugir do mal. Quando nós fazemos isso, automaticamente estamos buscando a santidade. E o segundo é levar uma vida separada, a dedicação completa ao serviço do reino. Temos que buscar o reino em todo lugar. Gente, nós somos chamados para fazer diferença onde quer que nós colocamos os pés. Do ano de 87 até 90, eu morei em Brasília. Em 1990, eu era militar, fui mandado de volta para o Rio de Janeiro e fui morar num bairro chamado Olinda, perto da cidade de Nilópolis. E para mim trabalhar, eu tinha que pegar o trem, mas pegava o trem 4h30 da manhã, mas o trem no Rio, não sei se todos aqui conhecem, você conhece, todo mundo conhece, lá o trem de madrugada, gente, quando vem de Japeri, que é a ponta da linha para a central do Brasil, do jeito que tu entra, tu fica. Não levante o pé, que se tu levantar o pé, não tem mais espaço para tu colocar. Do jeito que tu entra, tu não tem jeito, tu vai entrar. E lute para conseguir entrar. E eu me lembro que a porta abriu assim, eu consegui entrar e fiquei ali assim, aí veio todo mundo aqui assim, apertado, aí tal, aí um cara fala assim: ai, isso aqui é o inferno. Aí um irmãozinho do lado: inferno vai ser para aquele que não aceitar Jesus. Porque se não aceitar Jesus, vai porque o Senhor falou que num dia o cara queria sair, mas não podia. A próxima porta que abriu foi em Engenho de Dentro, que dá mais ou menos o quê? Uns 30 minutos de viagem. E ele foi ouvindo a palavra ali o tempo todo e que o doido para sair. Quando a porta se abriu, aquele cara desceu voado. Eu acho que ele nem ia saltar ali. Eu não sei se ele foi se suicidar ou foi procurar uma igreja para aceitar Jesus. Sabe o que é? Ele levantou a bola. O cara chutou, meu irmão. Sabe, nós temos que ter mal intenção, gente. Olha só, é uma forma de santificação. Nós temos que ver uma oportunidade para pregar o evangelho. Sabe, a oportunidade surgiu. A gente não pode ser chato. Conhece o chato? Mas surgiu a oportunidade, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Lá no nosso encontro de obreiros, eu vi o pastor falar que assim, que você chega para a pessoa que quero orar por você. Ele, não aceito oração, não quero ele não. Então não tem problema não. Dá a mão aqui. O Senhor te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que a sua vida seja transformada e você seja uma pessoa melhor. Aí, você orou pelo cara, não precisou. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Orou. Vamos aproveitar oportunidades. As oportunidades são feitas, isso é você ser separado. Sabe, quando você sai com uma intenção de fazer alguma coisa, você sai com a intenção, você vive aquela intenção, eu tenho que pregar o evangelho para alguém. Pastor Eliseu Lima, vocês conhecem muito bem, né? Pastor Eliseu da MOB. Ele contou para a gente, ele contando, ele me falou pessoalmente também, que ele colocou na sua mente que ele não dormiria sem pregar o evangelho para qualquer pessoa. E um dia ele chegou em casa muito tarde e foi deitar. Quando ele deitou, a Keila falou assim: você conseguiu pregar o evangelho para alguém hoje? Não deu. Levantou, se arrumou, pegou o carro e saiu procurando alguém para pregar o evangelho. E quando ele chegou assim, viu um ponto de ônibus cheio de gente. Ele falou: é aqui. Parou o carro assim, desceu e foi lá falar com eles. Quando ele foi falar, ele viu que ele não tinha puxado o freio de mão. O carro veio descendo em direção ao pessoal, todo mundo correndo: olha o carro, olha o carro, olha o carro. E tinha um rapaz com um negócio de fone de ouvido, aquele negócio não viu e o carro atropelou o rapaz.
Foi aquela tristeza toda, vem a polícia, vem bombeiro, leva para o hospital, e aquela confusão toda. Tal. No dia seguinte, ele foi ao hospital visitar o rapaz, pedir perdão, né, ver o que ele podia fazer. E o rapaz falou que ele estava ali bolando como ele tiraria a sua vida, que ali seria o último dia que ele iria viver. E o rapaz testemunhou, falou assim: sou desviado e a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ser atropelado. Está entendendo, gente? Às vezes até a situação que parece que deu tudo errado, não deu tudo errado, não deu tudo errado. Deus tem multiformas de trabalhar na nossa vida. Pelo amor de Deus, não saia atropelando ninguém, mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Seja separado. Quando você deixar, se eu sou separado, Deus está trabalhando na minha vida, você está sendo santo na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Como é bom, irmãos, como é bom. Aí ele fala, primeiro passo para a santificação, tá? Assim como Jesus orou ao Pai pelos seus discípulos, todo aquele que realmente quer o caminho da santificação deve clamar ao Senhor por isso, porque nós não temos força para caminhar no caminho da santidade, que a santificação vem de Deus. Deus é a fonte de toda a santificação. Queridos, se você, a partir de hoje eu vou ser santo, tu vai virar chato. Santo não. Porque o macete para tu ser santo é buscar do Senhor a santificação. Temos que orar, Senhor, me santifica. Senhor, me ajuda. Gente, nós temos um negócio aqui com a gente que se chama carne, que ela luta contra o espírito o tempo todo. E não vem com esse negócio que ela é fraquinha, não. Ela é forte. Ela vai fazer tudo para te derrubar. Ela vai fazer tudo para que você não alcance o objetivo maior. Tá? Você luta, o espírito luta contra a carne. E se você der uma bobeira, a carne ganha. Como é que a gente consegue buscar a santificação? Quando nós começamos a pedir misericórdia ao Senhor, podemos buscar. O salmista Davi, no Salmo 51, verso 10, ele fala: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi foi um homem que teve muito erro. Alguém aqui pode apontar um monte de erro dele. Mas como eu falei, todos nós já cometemos algum tipo de erro. Mas Davi tinha um negócio que era o seguinte: ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem que ele sabia chorar na presença de Deus e se arrepender. E aqui no Salmo 51, ele está passando por um problema muito grave, que ele tinha acabado de cometer um adultério e um assassinato. Mas ele pede ao Senhor que pode tirar qualquer coisa de mim, Senhor, mas não afaste de mim o teu Santo Espírito. E cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Embora possa existir alguma coisa que realmente você fique chateado por você ser dessa forma. Você começa a clamar, o Espírito Santo entra dentro de você, faz uma faxina tremenda. Sabe qual é a diferença que existe, gente, entre o nosso Deus, o Deus que nós servimos, e Satanás? Satanás chama aqueles que seguem de cavalo. Ele entra, domina, faz tudo que não presta. O nosso Deus nos chama de amigo, nos chama de servo. E ele não entra na nossa vida se nós não permitirmos. Apocalipse 20, verso 3, né? Eis que estou à porta e bato. Se você não abrir, eu entro de qualquer maneira e vou ficar dentro da tua casa. É assim que está escrito? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, comunhão, e farei com ele morada. Se abrir. Você tem a opção de não abrir. Não, hoje eu não quero. Está entendendo, gente? Então, o Deus que nós servimos é maravilhoso. O que ele está falando? O salmista está falando assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Me ajuda a ser santo, Senhor. Irmão, se você fizer essa oração, só isso agora, só essa oração aqui, e for embora, e for de coração, tu ganhou o dia todo e a tua vida toda.
Porque você vai se tornar santo na presença do Senhor. Você passa a ser separado. Uau, como é bom servir esse Deus, gente. Servir esse Deus é uma coisa de louco mesmo. A visão de Deus fez com que Isaías percebesse que ela é impuro. Olha só, gente, se você pensar, é o seguinte: você ter certeza que você é uma pessoa impura, você é uma pessoa indigna, isso é muito difícil. Às vezes a gente chega e fala assim: eu vou à escola dominical todo domingo, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu vou até na oração uma vez por ano, e eu não preciso dessas coisas, eu não tenho nada comigo. Agora, quando a gente vai lá em Isaías 6, a gente vê, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, aquela visão maravilhosa. E eu adoro, quando eu estou lendo assim a Bíblia, eu fico imaginando, eu crio uma imagem dentro de mim, né? Já pensou? Os anjos voando assim, aquele negócio assim, o Senhor lá no trono e tal, fico imaginando. Isaías começou a olhar aqui, Isaías começou a ficar maravilhado, igual a mim. Daqui a pouco ele falou, está pegando para mim, tem alguma coisa errada. Eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, vou morrer. Gente, tem que ter a revelação de Deus para você saber que você tem lábios impuros. Habita no meio de um povo de impuros lábios. E a sentença é de morte, que não podemos ver a santidade de Deus. Ele só fez isso. Sabe, por quê? No meio daquela situação toda, ele percebeu a sua impureza. E naquele momento que ele se humilhou ali, a Bíblia diz que veio um anjo, pegou um alicate grandão, pegou a chama do altar, tocou nos lábios dele e falou, teus lábios estão purificados, tu não vai mais morrer não. Tu reconheceu, então tu está purificado. Agora, detalhe, irmãos, eu gosto muito desse texto. Acho que tudo que eu falo eu gosto, né? Aí, eu gosto muito desse texto. Por que eu gosto desse texto? Porque o anjo veio, tocou no lábio dele e falou o que para ele? Você não vai morrer mais, que você já está com o teu lábio purificado. Só. Não cobrou nada dele, não cobrou dízimo, não cobrou oferta, não fez nada. Só diz que ele está purificado. Aí continua a reunião no céu. Quem é que a gente pode enviar? Quem é que a gente pode enviar por nós? Quem é que a gente vai lá? Presta atenção que ele não chegaram e fala assim, ô Isaías, você agora está purificado, tu não quer ir lá não? Vocês leram isso no texto? Não leram porque não tem. Mas só o seguinte, irmãos, Isaías vira lá e fala assim, me escolhe, eu quero, envia-me a mim. Sabe por que é? Porque quem tem seus lábios puros, quem tem santificação, está pronto para o trabalho. Sabe, você se prontifica. Não tem esse negócio de, eu vou ver se eu posso, hoje eu estou cansado, não. Não tem cansaço não, querido, você vai. E a Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças. Já aconteceu de você chegar do trabalho mortão, cansadão, chega aqui na igreja, começa a trabalhar, começa a glorificar, daqui a pouco, cadê aquele cansaço? Foi embora, gente. Sabe o que é? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você começa a glorificar o Senhor fica alegre, você se fortalece. Eu estou aí, firme e forte. Aleluia. Glória a Deus. Servir ao Senhor é muito bom, gente. Servir ao Senhor é muito bom. Esse trabalho, essa lição, muitos pregadores usam com várias situações. Eu uso com o serviço. A santificação, a separação nos leva a servir. Nós queremos servir. Como é bom trabalhar para o Mestre. Eu costumo brincar, falo principalmente para os meus jovens. Os jovens que eu passo. Servir ao Senhor é muito bom, porque nós servimos a um patrão que paga muito bem. Até com dinheiro. Sabe? Até com dinheiro. Ele paga com saúde. Ele paga com condições. Ele paga com salário legal. Ele paga com uma série de situações. Vale a pena a gente servir ao Senhor. Pastor, mas eu não venho na igreja por causa de dinheiro. Eu também não. Mas Deus, a volta e meia, fala assim, vou fazer um mimo para ele, eu vou te dar um negocinho. Vou dar não sei o que lá. E Deus vai te abençoando, e você vai vendo a obra de Deus crescendo, você vai vendo a obra missionária avançando, você vai vendo isso, você sendo participante de todas essas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Gente, sou um apaixonado por Jesus. Vale a pena a gente se santificar e ficar na presença dele. Um testemunho rápido, né? Pode deixar, estou controlando a hora aqui.
É, testemunho rápido, eu nasci num bairro chamado Ricardo de Albuquerque, aqui acho que pouquíssimos conhecem aqui, um bairro muito pobre. Meu pai, assalariado, ganhava um salário mínimo, sem a mínima condição, e aquela luta toda, aquela dificuldade. Aqueles meus amigos daquela época, não sei nem por onde andam, não sei nem se estão vivos, né? Muita luta, muita dificuldade. Mas meu pai era um homem de Deus. Ele pastor do sapato furado, muita dificuldade, muita luta. E a igreja sendo abençoada, e ali me criou ali. Meu pai tinha mania de me comprar. Meu pai me mandava para a escola dominical me comprando. Se eu viesse à escola, eu não era obrigado a ir à escola dominical. Nunca me obrigou à escola dominical. Mas se eu fosse, eu ganhava 5 cruzeiros para passar a semana. Se eu não fosse, eu não tinha um dia. Não, você não precisa ir. Só que tu não tem os 5 cruzeiros. Então, automaticamente, ele me comprava. Irmão, compre seu filho. É a melhor coisa que ele fez. Estou aqui, ó. Está entendendo? Então, meu pai me comprava daquele jeito. E era muito difícil, porque a gente era muito pobre. Eu sei certeza que aqueles 5 cruzeiros ia fazer falta para ele. Ele tem que lutar mais. Mas ele investiu na minha vida. Passou, com 20 anos, nós nos casamos, né? Eu e minha esposa, nós nos casamos. Esse mês a gente faz 45 anos de casado. Aí, e fomos indo, aí aquela luta toda. Meus filhos foram criados no fundo de igreja, em esteira, que a gente ia para consagração, para vigília e tal, e eles tinham que dormir lá. Não tem esse negócio de ficar em casa vendo televisão para eu ir para a igreja, não. É igreja, e tinha que ter cheiro de igreja. Hoje meus 3 filhos são pastores, da CIB. Meus genros são pastores. Eu tenho uma família abençoada. Estou louco quando sair daqui, que eu vou olhar lá e tal, que meu neto está voltando de um congresso, deve estar voltando, vibrando, foi batizado com o Espírito Santo, e tal, e eu estou aqui todo bobo, gente. Por isso é que eu não me canso de trabalhar para o Senhor. Eu não me canso de me separar para o Senhor, porque vale a pena, Ele paga muito bem. E agora eu não estou falando de dinheiro, não. Sabe, eu tenho uma família muito abençoada. Desculpe, diz que orgulho é pecado, mas nesse ponto eu sou orgulhoso. Eu tenho uma família maravilhosa, porque Deus me concedeu e eu não me canso de trabalhar para esse mestre. Deixa a emoção para lá, vamos trabalhar, que senão a gente perde o emprego. Vamos lá, segundo. Gente, desculpa que eu volto meio, eu me emociono, acabo brincando, tá? Olhar para o exemplo de Jesus. Jesus optou pelo caminho da santificação. Ele andava no meio do mundo, mas ele não se misturava. Quando estava estudando esse texto, eu estava pensando nisso. Gente, aí tem gente que diz que a gente tem que fazer dieta. Você vê que Jesus nunca estava em dieta. Toda vez que a Bíblia fala, ele estava jantando na casa de alguém. Não é verdade? Estava na festa. Ele gostava de comer um pouquinho. E ele sempre estava na casa de pecadores, de publicanos. Não é verdade? Pelo menos a Bíblia relata isso. Mas ele se misturava. Ele estava lá. E toda vez que ele estava lá, ele era tão santo que aquele lugar era santificado. Acontecia o milagre. Sabe? Então eu não consigo entender o evangelho que eu tenho que me afastar das pessoas. Eu creio no evangelho que eu tenho que estar junto, mas não misturado. Vocês não vão esquecer do azeite e da água, né? Isso é eu vim aqui só para isso, para vocês lembrar do azeite e da água. E que vocês sejam azeite, nunca água. Tá? Eu trabalhei com o almirante, no gabinete dele, isso em 1999, e a mãe dele morava numa cidade vizinha, ao Rio de Janeiro, e ele falou assim, estou querendo fazer um churrasco na minha mãe, mas vamos levar muita bebida, a gente vai beber muito, por isso vamos todo mundo de van. Eram mais ou menos umas 10 pessoas que tinha no gabinete, vamos todo mundo de van, o homem 2 estrelas, mandando a gente vai. Vamos beber muito. Aí, chefe, mas a gente vai beber, como é que vai ser? Não, o Azevedo dirige. O Azevedo é crente, ele não bebe, ele vai lá só para dirigir para a gente. Gente, eu fiquei todo orgulhoso. Sabe por quê? Eu estava junto, mas não estava misturado. O homem 2 estrelas reconheceu. Nós vamos beber muito. Azevedo dirige, que ele não bebe. Sabe?
que ele sabia que eu estava ali, trabalhava com eles, eu estava ali, mas eu não coadunava com as mesmas questões dele. E, gente, dirigir para bêbado é horrível, né? Nunca tente isso. Mas glorificado seja o nome do Senhor por isso, porque ali eu deixei um legado. Esse aí é um homem de Deus. Esse aí, ele vai até com a gente, mas ele não vai fazer as coisas que a gente faz. Entendeu, queridos? Isso aí nos traz uma certa satisfação. Outra coisa que também que o comentarista fala aqui, irmãos, que santificação é uma escolha de vida. É uma escolha de vida. Eu acho legal o pessoal do pedal, né? Eu vi até o irmão falando aqui do pedal que anda aqui, não sei o que lá e tal. Acho legal o cara pegar aquilo ali. Eu fui no médico, o médico falou assim, olha, você está precisando perder uns pesos. Compra uma bicicleta e você vai perder um peso. Eu comprei a bicicleta. Cara, a bicicleta está lá em casa, gente. Tem mais ou menos uns 6 meses, ela ainda não andei nela, mas ela está lá em casa. Não perdi peso nenhum. Ele falou para eu comprar. Ele disse para eu comprar. Comprei a bicicleta. Mas acho bonito aquele pessoal bota aquela roupa apertadinha, aquele negocinho, fica andando ali. 5 horas da manhã. Gente, eu vou acordar 5 horas da manhã para andar de bicicleta? Acho que nem depois de morto. Mas é uma escolha de vida que ele teve. Está entendendo? A gente estava viajando para cá, quando nós saímos de casa, sexta-feira, sem ser essa agora, a outra. Sexta-feira saímos de casa 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, né? Porque a gente tinha que chegar no CA antes do meio-dia. 5 horas da manhã. Já tinha um pessoal na rua correndo. Meu amigo, se você vê isso, é assalto, aconteceu alguma coisa, eu correndo na rua, está acontecendo algum problema. Achei bonito, achei bacana. Ó, gente, falar do meu chefe aqui é até perigoso. Mas ele ontem falou para mim, não, pastor, 5h30 eu estou na igreja, que eu estou em oração com um grupo de irmãos. Se Deus mandar, eu venho, né, irmão? Mas 5h30 não é a hora de eu sair de casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que é questão de escolha. Acho bonito isso, sabe? Você escolhe alguma coisa. Agora, ser santo é uma questão de escolha. O que você espera do Senhor? Falei de várias brincadeiras para chegar nesse ponto. Você escolhe ser santo. É vontade do Senhor que você seja santo? Sim. Mas Ele te obriga a ser santo? Não. O ser santo depende de você e depende de mim. O pastor é uma bênção, acompanho ele há muitos anos. Mas ele escolheu ser santo. Ele precisa ser santo? É pessoal, gente. Agora, tu quer receber de Deus, quer ter comunhão com Deus? Seja santo. Deus é tão santo que Ele não coaduna com pecado. Para você falar com Ele, para você se corresponder com Ele, você precisa optar. Optar. A partir de hoje, eu vou ser santo. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Conversava com o irmão ali a respeito de motocicleta. Eu gosto muito de motocicleta. A gente anda muito, né? É o meu hobby. E a gente fala, todo motociclista caiu hoje ou vai cair um dia, porque sempre acontece, nem que seja parado. Às vezes a gente para assim, esquece de botar o pezinho e a bicha, pum, cai. Né? Sempre vai acontecer, porque são duas rodas. Duas rodas. Ela tentando te derrubar e você tentando ficar em pé em cima dela. Um dia ela ganha. Mas é um estilo de vida. A pessoa se escolhe, gosta de andar fedendo, com aquele monte de roupa preta, aquele negócio todo assim. A pessoa gosta, é um estilo de vida. Servir ao Senhor é um estilo de vida também. Você pode ser motociclista, você pode ser ciclista, você pode ser o que você quiser. Mas você escolher servir ao Senhor, você vai fazer separação. Nós pertencemos ao motoclube cristão e acho sensacional quando a gente chega com as motos assim, que a gente para, aquele monte de motociclista, muita bebida, muita condição de tudo assim. Quando a gente chega, o pessoal baixa o som. Tá aqui, erguendo o templo. Aí vem, cumprimenta a gente. Não sabe nem como falar com a gente. Um dia nós entramos num motoclube e só tinha bebida. E nós entramos lá, por que pareça, nós fomos ao monte orar. Quando nós voltamos, vimos uma reunião de motoclube assim, encostamos. Quando encostou, vocês são crentes? Puxa, a gente não tem nada para oferecer vocês, aqui só tem cerveja. Puxa, a gente não sabe nem o que fazer com vocês. Não, já só passamos aqui. A gente gostaria se vocês deixassem a gente orar por vocês.
Baixa o som, desliga tudo, para de beber, vem todo mundo e baixa a cabeça para você estar orando. Por quê? Porque eles viram ali que existe diferença no que você faz. Servir ao Senhor, irmão, é escolha. Servir ao Senhor é qualidade de vida. É você ser diferente, embora você não se ache diferente. A nossa presença tem que ser diferença, onde quer que a gente coloque o pé. Se não for, está alguma coisa errada, irmão. Está entendendo? Se você chegar lá e não for abençoar, não abençoar, tem alguma coisa errada. Conversava com o pastor aqui a respeito de uma igreja nossa, lá em Montes Claros, Minas Gerais, que era um bairro super perigoso, uma área que ninguém queria morar, uma situação terrível. Aí o pastor cismou de ir para lá, sozinho. Começou a sair de madrugada orando pelas ruas, começou e tal. Hoje é a maior igreja dentro de Montes Claros. No lugar em que foi construída a igreja, as outras casas, todo mundo quis morar perto da igreja, agora virou um bairro enorme, porque ele fez aqui. Semana retrasada nós estivemos na cidade de Pitangui, em Minas Gerais. Essa cidade, tínhamos uma igrejinha num morro assim longe, e no lugar tinha um lugar que era a zona de Baixo Meretrício, e era terrível, era conhecida como Pote, porque lá ficava uma caixa d'água, porque era para a cidade, que a água caía dentro de um pote, saía de um pote para poder liberar para toda a cidade. Como a zona do Baixo Meretrício era lá naquele lugar, a pessoa falava assim, não vou para a zona de Baixo Meretrício, ela falava assim, eu vou para o Pote. Então era conhecido como o pior lugar da cidade, o Pote. Até que um dia o prefeito decidiu destruir aquela caixa d'água, botou outro sistema de água, um vereador pediu aquele terreno da caixa d'água para dar para a igreja batista. E o maluco do prefeito deu aquele terreno no meio da zona de Baixo Meretrício para a igreja batista. O pastor aceitou o desafio. Construiu uma igreja na zona do Baixo Meretrício. Sabe o que aconteceu? Acabou a zona do Baixo Meretrício. Hoje, lá o local é conhecido como a Igreja do Pote. Não pela zona de Baixo Meretrício, porque a Igreja Batista Independente ficou lá no Pote. Aí o cara, um dono de posto de gasolina, se a igreja ficou aqui, eu vou fazer um posto. Em frente botou um posto de gasolina. O outro veio e botou um restaurante do lado. Botou outro restaurante, vários restaurantes, virou um polo gastronômico Pote. Porque a Igreja Batista foi e ficou lá e fez a diferença. Não é papo fiado, não. Quem quiser, vai lá em Pitangui, em Minas Gerais, você vai ver que isso aconteceu. Fiquei emocionado de ver aquilo ali. Sabe, irmãos, porque ele escolheu fazer diferença. Para ele, pensa assim, se você fosse pastor, todo mundo virou pastor agora, também, você é pastor agora. O prefeito vem e te oferece um terreno na zona do Baixo Meretrício. O que você ia falar? Vou nada, não vai ter um membro lá. E ainda vão me chamar de prostituto ainda. Tu não ia pensar nisso? Mas você é separado, rapaz. Você tem a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo mandou você lá transformar aquele lugar. Aonde nós chegamos, irmão, o mal tem que sair, cara. Sabe, nós somos separados, nós somos diferentes. Ainda tem alguns minutos, vamos lá. Vamos em frente. Se deixar eu falando aqui, meu pastor e microfone junto é um perigo. Vamos lá. Nós temos que renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus em todos os momentos. Filipenses 2, versos 5 a 8. Se dependesse de mim, irmão, eu não estaria aqui em Cascavel. A cidade é linda, vocês são maravilhosos. Mas eu tenho 7 netos e adoro ficar junto com meus netos. Se dependesse de mim, eu estava lá junto deles. Mas Deus me chamou para essa obra e eu tenho que obedecer Ele. Eu sei que quando nós estamos aqui, Deus está cuidando dos meus filhos, está cuidando dos meus netos, está cuidando da minha casa, está cuidando de tudo que é meu. Porque eu tenho me separado para esse Deus maravilhoso. Sabe? E um dia, quando eu chegar lá no céu, eu poder chegar para Ele e falar, Senhor, aqui é a obra que o Senhor me realizou, eu tentei fazer o máximo possível. Eu quero ouvir, irmão, uma frase que eu quero ouvir, aquele negócio do vinde bendito de meu Pai. Possui por herança que está preparado desde a fundação do século. Eu anseio de ouvir isso, né? Por isso que vale a pena a gente escolher esse estilo de vida, servir ao Senhor em todo momento. Vamos lá, terceiro passo.
para conhecer a verdade. Qual é a verdade que nós temos? A verdade é a palavra de Deus, amém? E Mateus 22, 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Irmãos, parece brincadeira, mas existe crente que só lê a Bíblia no domingo, quando o pastor lê. Aí, vamos abrir a Bíblia, livro e tal, para tal. Só que é o seguinte, a Bíblia, não é o caso dessa igreja aqui, eu já fui igreja que acontece isso, nessa não. Mas o que acontece, irmãos? A gente pode ficar até sem tomar café, mas o almoçar é sagrado. Ou então não almoça, mas toma um café forte. A gente precisa de alimento, senão fica todo mundo fraco, né? Todo mundo, né? Meio faquir. A gente precisa se alimentar. O nosso espírito também precisa. E aonde é que a gente busca alimentação? Na palavra de Deus, irmão, sabe? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela nos orienta em todo o nosso caminho, tudo que a gente vai fazer. Sabe? Você está passando problema, desculpe o termo, tá? Mas você passa um problema sexual na sua família, a Bíblia tem a solução. Tu está passando problema, sei lá, de dinheiro, a Bíblia tem solução. Tu está com problema de relacionamentos em geral, tem solução. Você está com doença, a Bíblia tem a solução. Só que é o seguinte, a gente não abre aqui, gente. Sabe, a gente fala com o vizinho, a gente fala com o colega de trabalho, a gente fala, mas não lê a palavra e não fala com Deus. Fica mais difícil. Vocês estão me captando? Está tudo legal? Está comigo? Então, gente, o que o comentarista está trazendo aqui? Gente, a gente precisa ler a palavra do Senhor. Tem uma doutrina. Talvez os irmãos já tenham, eu estou falando, pregando no deserto, mas não tem problema. Se você tirar 10 minutos, olha só, estou sendo um mínimo, 10 minutos por dia para ler a palavra de Deus, você daqui a pouco vai estar lendo 15, meia hora, 1 hora, porque vai ficar com mais vontade. Você vai ficar com mais vontade. Quando eu comecei a ficar de olho na minha esposa, sabe, agora, momentos românticos, eu fiquei de olho na minha esposa, aí eu estava de olho nela, ela não queria nada comigo. Gente, eu era mais feio do que trombada de trem, sabe, eu era muito feio. Aí eu de olho nela, ela toda bonitona e tal, aquele negócio, ela não queria nada comigo. Aí um dia a mãe dela pediu para me levar eles na rodoviária, que eles estavam viajando para o Recife e tal. Fui levar, resultado, ela não queria nada comigo, fiquei chateado, dei uma marcha ré, bati no outro carro, bati no carro, quebrei o carro do cara todo. Eu estava de férias, meu dinheiro de férias foi para consertar o carro do cara. Aí, na época tinha carta, hoje muita gente não sabe nem o que é mais carta, né? Aí eu recebi uma carta dela, né, vindo lá do Recife. Gente, eu li aquela carta, e a carta tinha perfume, eu lia ela todinha. Quando acabava de ler, eu lia de cabeça para baixo também, para ficar legal. Aí eu lia assim, aí eu lia ela, eu lia aquela carta 500 vezes. Aí respondia a carta. Na outra semana chegava outra carta, eu lia aquilo, e eu lia. Gente, depois de casado, eu descobri que quem escrevia a carta era minha sogra, não era ela. Era minha sogra que escrevia aquelas cartas. Porque a minha sogra estava cheia de má intenção que ela casasse comigo, e ela não queria nada comigo, né? E eu todo bobo, tadinha. Mas só que eu orava mais do que ela, acabou casando comigo, 45 anos. Orou pouco. Mas eu fico imaginando como é que eu li aquele negócio. Até de cabeça para baixo eu li. A Bíblia é a carta de Deus para nós. E a gente diz que ama. Eu amo o Senhor. Tu não lê a carta dele, meu irmão. Que papo é esse de que eu amo o Senhor? Quem ama lê, quer saber até de cabeça para baixo. Tu decora aquela parada toda. Não é verdade?
Irmãos, como eu falei para vocês, eu fui comprado para a escola dominical, né? E hoje eu posso dizer que 80% dos versículos que eu sei decorado foi quando eu era criança, adolescente, que eu era comprado na Bíblia. Eu era campeão daquele, eu tenho Bíblia lá em casa que eu ganhava aqui, melhor aluno, aquelas negocinhos assim. Gente, a gente tem que ter, porque quem ama até decora o que o outro falou, né? Meu amor disse que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e não serei atingido. Meu amor falou que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vou ter falta de nada. Foi meu amor que falou, sabe? Você fica assim, todo bobo, babão. Já viu, babão? Cara todo fortão, se apaixona, começa a ficar... Seja babão pela palavra do Senhor, irmão. Tu vai ser diferença, tu vai ser diferente onde você vai. Sabe o que é? Tu vai estar alimentado, tu vai estar separado, tu vai fazer muitas coisas. Deus vai te usar poderosamente, porque você está apaixonado pela palavra do Senhor. E o comentarista vem trazendo aqui, que é o seguinte, você tem que conhecer a verdade. Não tenho nada contra, mas muita gente se alimenta de pregação no YouTube, nas redes sociais. Só que rede social, cara, o que o cara faz? Pastor Eliezer prega aqui 1h40. Aí o irmão pega lá, só pega uma frase dele só, e bota aquele efeito, e bota lá, e você, caramba, esse cara é muito bom, embora ele seja. Mas você fica, olha, sou seguidor dele. Mas se você for ver a vida, talvez a vida não seja nada daquilo ali, foi só um momento. Eu fui pregar numa igreja em Natal, estou lá pregando lá, né, tal, daquele jeito, mas preocupado, tinha um irmão lá me filmando o tempo todo. Aí quando acabou, o cara pegou, mandou para mim um trechinho, eu falando, talvez a sua vida, não sei o que, ela falou, essa é minha voz? Aquela voz maravilhosa, uns efeitos assim, saiu um negócio, só faltava sair uns anjos assim, voando assim, fez aquele negócio, eu tenho guardado até hoje, botei na rede social, lógico, né, também, né? Mas o cara me botou o pregador. Mas aquilo ali, às vezes, não traz nada para dentro de você. Nós temos que ser o crente Bereia, todo mundo sabe a história dos crentes de Bereia. O pregador estava pregando, ele estava olhando assim, deixa eu ver se o que ele está falando é verdade. Deixa eu ver se isso está na Bíblia. Porque, gente, pregação para a gente é Bíblia, cara. Não é papo fiado. Talvez eu tenha um jeito diferente de falar, até por ser carioca e tal, ser esse jeito assim de falar, mas o meu jeito de falar, até meu jeito de falar, tem que estar dentro da palavra do Senhor. Se eu estou falando heresia aqui, tem que ter alguém que tenha coragem de falar assim, olha, isso é heresia, isso não está escrito na Bíblia. Sabe? O jeito mais paranaense de falar, o jeito mais calmo, a pessoa mais séria, também tem que olhar se está na Bíblia. Porque, irmãos, heresias a gente está vendo todos os dias da nossa vida. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós não vamos ser iludidos por nada. Sabe? Você tem que conhecer realmente o que Deus está fazendo em nossas vidas. Tenho 5 minutos. Recebam... O crente de Bereia, ele recebeu a palavra de Deus com interesse, eles avaliavam as mensagens, tá? Por isso, eles eram crentes perfeitos. No quarto passo aí, aplicar a palavra na vivência diária. Não adianta conhecer sem aplicar. O importante é esforçar-se em aplicar o que aprendemos em nossas vidas, seguindo a verdade e a palavra de Deus. Isso sim é santificação. Eu não conheci um cara que soubesse mais a Bíblia que Jô Soares. Jô Soares, ele tinha uma mente incrível, ele conhecia a Bíblia decorada, de cima a baixo, mas não praticava. Ele só usava a Bíblia para poder refutar a vida dos crentes. O que adianta conhecer e não praticar? A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que nós temos que conhecer a verdade e as praticar. Porque senão a gente está perdendo nosso tempo. Tempo de banco não leva à salvação.
O praticar a palavra de Deus é que não vai nos garantir essa salvação. Amém? Como poderia eu, então, cometer... Tá. José escolheu. Ele conhecia a palavra de Deus. Quando aquela mulher de Potifar foi tentar ele, a frase é dele: como eu posso cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Irmãos, todos nós no nosso íntimo temos vontade de pecar. Tá? Não vamos ser demagogos aqui, todo mundo. Mas por que você não peca, pastor? Eu não peco porque tem um Deus que acreditou em mim. Tá? Em primeiro lugar, acreditou em mim. Quando a gente vai lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, está escrito lá, né? Dou graças a Deus, a quem me tem confortado, que me julgou digno e me chamou para o seu santo ministério. Uau, gente, eu não era nada. Né? Hoje eu sou baterista. Não, nessa parte não. Eu não era nada. Agora, o Senhor pegou e falou assim: eu vou acreditar nele, mesmo ele não sendo nada, eu vou colocar ele no ministério. E tem me dado muita responsabilidade. Eu não posso trair esse Deus. Outra coisa, eu não posso trair a minha esposa que acreditou em mim. Me atura há 45 anos, é uma heroína. Sabe? Ela acreditou em mim. Eu tenho filhos que dão a vida por mim, que acreditam, e eu sou exemplo para eles. Nora, genros, netos. Aí por último vem a igreja do Senhor aqui na terra e fala assim: não, aquele ali é o pastor Paulo Azevedo, aquele ali é o cara. É o cara no bom sentido, né? Aquele cara ali não, aquele ali eu conheço, eu sei a índole dele. São pessoas que acreditam em mim. Eu tenho o direito de errar? Está entendendo? Eu tenho o direito de errar? Aí José está falando aqui assim: gente, eu não posso pecar contra Deus e contra todos que acreditam em mim. Porque é uma cadeia muito grande que a gente tem que ver. Deus confiou a cada um de vocês um ministério especial. Se ele confiou tanto em vocês que falou assim: você é tão especial que agora eu quero que você seja santo para cumprir esse ministério que eu entreguei nas suas mãos. Legal? Então vai lá, mais adiante e tal, para Timóteo. Quando Paulo chega para Timóteo, ele fala assim: Paulo exorta o jovem Timóteo em sua carta, 1 Timóteo 5,12: conserva-te puro. Amados, já estão encerrando. Poderíamos falar de Tiago, outras coisas mais, mas o tempo já não nos permite. Eu quero falar uma coisa para vocês. O ser puro, o ser santo, é uma escolha de cada um de nós que estamos aqui. Do pastor ao membro mais novo que a igreja tem aqui. Você que tem que escolher. Eu escolho ser santo. Aquela música daquele rapaz, eu escolho Deus, né? Então, é uma questão de escolha. Sabe, o pastor não vai ficar atrás de você olhando se você é santo. Nem tem condição de fazer isso. Sabe, porque nós não temos condição de ler o seu pensamento e ver o que você está falando. Mas preste atenção, tem um Deus que vê teu pensamento. E até aquela hora que vem pensamentos impuros e você repreende, não, eu não posso coadunar com isso. Ele está olhando isso daí. Agora, se você alimenta, ai, tá bom, deixa eu ficar com esse meu, namorar esse meu pensamento impuro. Ele está vendo também. Sabe, você vai me enganar é mole pra caraca. Quem quiser me enganar é fácil, sou bobo pra caramba, fácil de enganar toda a vida. Não sei o pastor Eliezer, que o pastor Eliezer é todo caladinho assim, mas ele é esperto pra caramba. Mas você pode enganar todo mundo, gente. Mas ao Senhor ninguém engana. Não engana. E o desejo dele é que a gente permaneça puro, separado, para que ele possa nos usar poderosamente. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. E quero terminar só, eu sempre falo para terminar 3 vezes, essa é a última. E aqui, essa ilustração que o escritor fala aqui. Foi dado 60 minutos num seminário para fazer uma prova. A prova seria o seguinte: durante 60 minutos tem que falar de Deus e do diabo. O seminarista começou a falar de Deus, suas maravilhas, dos milagres dele, falando só de Deus, falando de Deus. Escreveu 59, quando ele viu 59 minutos.
Só tinha 1 minuto agora para falar do diabo. Aí ele escreveu assim: eu fiz tanta coisa maravilhosa em Deus que não tive nem tempo de olhar para o diabo. Entregou. Embora ele não cumpriu o que foi determinado, a redação dele foi a mais perfeita que existiu. Porque, cara, quem se envolve com Deus não tem tempo de olhar para o diabo. Que seja essa a sua vida, que você seja uma bênção, que sempre você se preocupe muito com Deus e nem tenha tempo para olhar para o diabo.